a força do dinamis grego, o Novo Testamento grego e a Bíblia hebraica, que nós estaremos estudando a partir deste vídeo. O primeiro texto, o primeiro vídeo que nós vamos falar é um tema bastante polêmico, mas nós vamos falar dentro do original grego, exatamente do jeito que está. Nós não vamos usar nenhuma versão, apenas o grego ou o hebraico, que são os textos originais. Só vamos utilizar esses materiais. O poder do milagre, sabemos que aconteceu na época áurea do mestre da Galileia, há 2000 anos. Aconteceu também ao longo da caminhada dos apóstolos e ao longo também da história com alguns santos. Por isso hoje vamos falar do milagre. Vamos esmiuçar, vamos entender o que é milagre, como acontece e como você pode fazer o milagre. Este é o primeiro estudo que estamos lançando nesta plataforma ceteb.org. E toda semana estaremos lançando um vídeo com temas atuais embasados na Bíblia hebraica e grega. Os temas serão sobre o poder, a transmutação, a superação, a solução, a cura integral, as coisas que interessam realmente às pessoas hoje que estão sofrendo, que estão com problemas do ser humano, problemas que estão com o ser humano. À luz dos textos primitivos e originais, serão estudados estudos profundos, hermenêuticos do Tanar, que é o Velho Testamento hebraico, o Haberi HaKadashá, o Novo Testamento hebraico, e também o Novo Testamento grego, que hoje eu quero apresentar. Muito bem. O grego, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é um grego popular. Lógico que Paulo de Tarso usava um grego mais clássico. Para conhecer o sentido e o significado da palavra milagre, é preciso conhecer como chegou a Bíblia até nós. O Velho Testamento, o Tanar, foi escrito em hebraico, com alguns textos em aramaico, como Daniel, alguma parte de Daniel. O Novo Testamento foi escrito em grego popular, koiné. Paulo, nas cartas de Paulo, nós encontramos um grego mais clássico. Para chegar àquela Bíblia, essa Bíblia que você tem e que nós temos, até nós passou por muitas etapas, lutas, mortes e sacrifícios. Uma longa história paralela à história da igreja. Não interessa que igreja. A Bíblia tinha uma história diferente. O primeiro que traduziu e publicou a Bíblia em português, já que é isso que nos interessa aqui, foi João Ferreira de Almeida, que foi um ministro anglicano, que publicou pela primeira vez em 1681, em Amsterdã, e traduziu de uma versão grega. Pegou uma versão grega do Novo Testamento e traduziu no português. Até hoje nós temos o João Ferreira de Almeida. As outras versões são variantes de João Ferreira de Almeida. Tem até uma que é popular. Mas existia e existe ainda, e eu sou partidário disso, uma corrente que defende a sola escritura. O que é isso? Em latim significa solamente ou somente a Bíblia, o grafo, que Lacan fala do grafo. Eu concordo com isso. Por isso a preocupação de juntar as várias variações dos escritos gregos do Novo Testamento, essas variações de palavras que alguns criticavam, mas na realidade essas variantes lançam luzes para a compreensão exata do texto. Isso que nós faremos. Esse aqui é o Novo Testamento grego. A primeira tradução
foi feito no Novo Testamento, mas não desse aqui, lógico. Só que havia muitas variantes do Novo Testamento. Textos de Mateus, João, Lucas, as cartas e tal. Haviam vários textos. E palavras diferentes também. O que foi feito já no século XX? Foi feito o seguinte. Foi criado um aparelho. O que é um aparelho? Aparelho, o texto grego está aqui, veja bem. Você pode ver, o texto grego está aqui. Aqui embaixo está um aparelho. O que é um aparelho? O aparelho é o seguinte, em tal papiro está assim. Em tal papiro, número tal, está assim. Esse é o aparelho, chama-se aparelho crítico. Todas as páginas do Novo Testamento têm esse aparelho crítico. E tem que ter. Então, para você entender a Bíblia, para você entender o texto verdadeiramente como tem que ser, e não pela denominação que você frequenta, não. Tem que ser o texto, solamente a Bíblia. Sola Escritura, como diz em latim. Muito bem. Então, alguns teólogos do século passado chegaram a criticar, dizer que a Bíblia estava até furada, porque tinha tantos textos que ninguém sabia quem era. Não, calma. Eu estou falando que essas variantes foram ligadas, foram juntadas aqui neste aparelho. E é interessante que essas variantes que havia justamente lançam luzes sobre o texto para entender melhor o que está escrito lá. E é o que nós faremos com o texto hoje e com a palavra milagre. O primeiro texto publicado foi em 1633, veja bem, produzido por Boaventura e Abraão, lá de Leiden, na Alemanha, o Novo Testamento grego com aparelhos já no século XX. E são vários. São esses aqui. Esse é um deles, que é o Nestlé, Alan Nestlé, é esse aqui. Que é, mais ou menos, aqui está aqui o sexto que aparece aqui. Tá? Muito bem. Agora vamos ao nosso primeiro estudo. Essas são as introduções que nós precisamos apresentar para entender realmente a palavra milagre. O nosso primeiro estudo é mergulhar nesse texto com o aparelho crítico, esse aparelho crítico, e ver o significado da palavra milagre. A primeira surpresa, senhores, é que a palavra portuguesa milagre, ou espanhola milagro, não existe. No grego não aparece. Aparece a palavra dinamis. Dinamis, essa palavra aqui, dinamis. E dinamis no grego clássico e no grego koiné significa energia, força. Jamais poderia ter sido traduzida a palavra dinamis por milagre. Foi traduzido por milagre, virtude, capacidade, etc, etc, etc. Quem começou foi João Ferreira de Almeida. Não estou criticando, mas só estou dizendo que hoje, diante da necessidade humana, nós precisamos voltar aos textos primitivos, senhores. Para que nós possamos voltar a experimentar a verdadeira espiritualidade. Paulo de Tarso, o maior intérprete do Evangelho e do mestre Galileu, escritor de mais de 13 livros canônicos, conhecedor profundo do hebraico e do grego koiné e do clássico, interpreta o dinamis. E nós vamos falar desse dinamis. Dinamis, que foi traduzido por milagre. Mas agora nós estamos usando a palavra dinamis. Esquece o milagre. Para você poder fazer, se você dizer eu vou fazer milagre, é complicado. Mas se você for fazer dinamis, é possível. E Paulo coloca a palavra dinamis como um ministério. Olha só, ele diz, você pode operar milagre, você pode operar dinamis. É um ministério da igreja. Não essas falcatruas que isso acontecem nas igrejas, às vezes, de falsos milagres, de falsas curas. Não, ele está falando operar dinamis. É um ministério que ele escreve na sua carta aos Coríntios. Então vamos ver. Paulo, na carta aos Coríntios,
Coríntios é uma cidade culta, lá em 1 Coríntios capítulo 12, 28, Paulo, ele diz um texto fantástico. Não existe outro texto mais fantástico que isso. Ele enumera oito ministérios, dos quais os 3 primeiros todo mundo quer ser. E os outros últimos 4 todo mundo faz. Mas esquecem de um, que é o 4, que é o que eu vou falar hoje. Ele diz: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, aqui. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores, didáscalos. Em quarto, milagre, dinamim. Em quinto, dom de curar, carismata, yamaton, ou seja, o dom da cura, que muitas pessoas têm. Sexto, socorro, antilethei. Sétimo, governo, curecelesei. E oitavo, variedade de língua, que é xenoglosson. O que acontece? Paulo especifica em 1 Coríntios capítulo 12, mesmo capítulo 12, no versículo 9, de que e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro operação de maravilhas. Senhores, essa operação de maravilhas que João Ferreira traduziu e que ninguém mais mudou, e que nenhum pastor eu ouvi pregar, nenhuma igreja, operação de milagre, a palavra é esta aqui, operação de milagre. Energemata dinamim. O que significa aí? Operador de dinamim. Aquele que mexe com a energia da força. Aquele que mexe com a energia que muda, que transmuta. Aquele que mexe com a energia. Aquele que realiza com a energia. Energemata dinamim. Operador de dinamim. Muito bem. Como é que fica então? Uma coisa interessante, eu quero mostrar. Mateus, Marcos e Lucas utilizam a palavra dinamis, e Paulo também utiliza muito a palavra dinamis. Aliás, Mateus, Marcos e Lucas só usam a palavra dinamis o tempo todo. Mas impressionante, que foi traduzido por milagre, mas agora você já sabe que é melhor você falar dinamis. O que vamos demonstrar. Mas o evangelista João, que era um teólogo, um alquimista, um grande mestre, ele não usou uma vez sequer a palavra dinamim. Ele não usa a palavra milagre. Dinamim. Não. Se for traduzir por milagre, está errado. Ele usa a palavra semeion. O que é semeio? Sinais. Segundo João, Jesus não fazia milagre, fazia sinais, para demonstrar que ele era divino, para demonstrar que ele tinha a força e o poder. É impressionante. É por isso que João tem que ser lida de uma forma diferente, totalmente diferente. Tudo bem? Só ele podia ter feito. E João registra 7 semeios, os 7 sinais, começando com a transformação da água em vinho, em Caná da Galileia, e aí vai. E termina lá, no final, com a ressurreição de Lázaro, o 7º sinal. Mas nós vamos falar também aqui das 9 características do dinamim, do milagre, ou dinamim. E que você também pode operar. Você pode ser um operador de dinamim. Não estou dizendo que você vai ser um milagreiro, não. Eu estou falando que você vai ser, dentro do texto grego, você vai ser um operador de dinamim. Vejamos então as 9 características. A primeira característica do dinamis. 1. O cosmo tem dinamim. Todo o universo tem dinamim. Tudo tem dinamim. Tudo tem energia, tudo tem força divina. Em Mateus 24, 29 diz: e logo da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Não é potência. E o dinamis do Ouranon,
Dinamin ton oramus, o dinamis dos céus serão abalados. O dinamis, tudo tem dinamis. Primeira característica, preste atenção. Segunda característica do dinamis, todos possuem dinamis, por menor que seja. Você pode dizer, não, eu não tenho isso. Não, você tem sim, todos possuem dinamis. Em Mateus 7,22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Essa palavra é Kaito so onomati dinamis. No teu nome nós usamos o dinami. Você pode fazer dinami, mas pode não ser de Jesus. Engraçado, mas todos têm. Todos têm. Até aquele incrédulo, aquele ateu de profissional, diríamos assim, profissional, tem o dínamo e pode usar esse dínamo, sem dúvida alguma. É o que a Bíblia fala. Dínamo 3, a terceira característica. Cada um recebe os talentos conforme o seu dínamo. Tem um texto impressionante, fantástico, que foi também mal traduzido. Em Mateus 25:15 diz, sobre a parábola dos talentos, diz, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade. Não é capacidade não, é dínami. Tem o dínami, conforme o seu dínami. Se você tem menos dínami, você vai ter menos talento. Se você tem mais dínami, você vai ter mais talento. De acordo ao seu dínami, é que Deus, ou mestre dos mestres, vai te dar o dínamo, os talentos. Você pode fazer mais coisa se você tiver mais dínamo. Não é capacidade. Aqui, porque a capacidade já traduz para outra coisa. É dínamo. A quarta característica. O dínamo espontaneamente influencia o externo. Se você tem dínamo, meu amigo, até as pessoas que estão perto de você vão sentir a força do dínamo. Se você tem, até a sua família, seu filho, sua esposa, sua namorada, as pessoas que estão com você no trabalho vão sentir a força do dínamo. Por quê? Está lá, em Marcos 5:30, quando Jesus logo, aquela mulher hemorrágica, pensando assim, se eu tocasse apenas a orla do vestido de Jesus, eu serei curado. E ela tocou e ela sarou. E Jesus olhou e diz assim, espera aí, alguém tocou minhas vestes. O pessoal diz, não, espera aí, todo mundo está te apertando, como é que ele tocou? Mas não, eu senti que de mim saiu dínamo. Espontaneamente sai dínamo de você, se você tiver. Espontaneamente. Característica 5. O dínamo é terapêutico. Ele cura, ele repara, ele transmuta, ele resolve, ele faz as coisas acontecerem. Em Lucas 5:17, e aconteceu, num daqueles dias, estavam ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de toda a aldeia da Galileia, da Judeia de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Virtude foi traduzido por virtude, mas não é virtude, é dínamo. E o dínamo curou. Ou seja, o dínamo do Senhor estava com ele. Se o dínamo do Senhor está contigo, você pode fazer o que você quer fazer. A sexta característica. Cuidado, porque existe também o dínamo negativo. Assim como existe o dínamo positivo, a energia positiva, existe a energia negativa, o dínamo negativo. Em Lucas 10:19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo. E o que diz aí? O dínamo é chrou. O dínamo do inimigo. O inimigo também tem dínamo e pode mexer com você. Se você não tiver o seu dínamo do Senhor, o dínamo do inimigo mexe contigo. A sétima característica. E o mestre dá autoridade e dínamo contra todo dínamo negativo. O inimigo para proteger e agir. Você pode ter esse dínamo. O oitavo.
O dinamin vem do alto, reveste o herói. Até sejais revestido de poder. Sejais revestido, não é do poder, do dinamin. E o nono, fazer dinamin deve ser externado em nome de Jesus. Tu onoma-te dinamin. Dinamin em nome de Jesus. O dinamin só pode ser expressado em nome de Jesus. Muito bem. Esse novo estudo, toda semana nós estaremos fazendo e lançando um vídeo. Associe-se a essa nova organização, que já tem alguns anos, mas agora estamos tendo uma plataforma do ceteb.org, www.ceteb.org. Entre lá, você pode se associar, ou pode entrar em contato conosco pelo zap 61 99 329 0325. Este é o zap. O e-mail ceteb.org@gmail.com. E envie seu nome, e-mail ou zap, nós vamos mandar esse material pelo PDF, exatamente para que você leia e tenha isso. Você pode se formar em teologia terapêutica e ter certificado no CETEB. Você pode, sim. Você também pode se associar ao Sinditec e com registro de terapeuta espiritual. E você também pode contribuir para manter essa plataforma. O site, o YouTube e o Facebook vai ter toda essa estrutura. Toda semana você vai receber o vídeo e o estudo hermenêutico em PDF. A força do dinamin grego.